Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Então, dando continuidade ao que o pastor Alceu já iniciou, a respeito da nossa lição de número 3, hoje nós falaremos sobre a verdadeira adoração. Essa revista, a proposta dela é examinar o livro de João, do Evangelho de João. Então, se os irmãos perceberem, a sequência que o autor da lição, da revista, está tratando é a sequência cronológica do livro do Evangelho de João. Nós tivemos o congresso semana passada, então infelizmente acabou pulando a lição de número 2. Mas a lição de número 2 vai tratar do capítulo 3 do Evangelho de João, do encontro entre Jesus e Nicodemos. E agora a lição 3 ela trata do capítulo de número 4. É claro que nem todos os aspectos de cada capítulo é abordado pelo autor. Ele pontua questões específicas, como o encontro de Jesus com Nicodemos, e ele pula direto já para essa situação deste encontro entre Jesus e a mulher samaritana. E é claro que existe um pequeno contexto entre esses capítulos, mas isso não é alvo de análise pelo autor da revista. Mas se a gente puder rapidamente só rememorar o que foi ensinado na lição de número 2, acredito que alguns dos irmãos com certeza devam ter lido em casa, mas a lição de número 2 fala sobre o novo nascimento, sobre a regeneração. O encontro entre Jesus e Nicodemos, ele é um encontro impactante, porque é um mestre da lei, é um dos mais importantes religiosos do seu tempo, se encontrando com Jesus, e Jesus neste momento, ele já era um personagem não muito bem visto pelos religiosos. Já existiam conflitos, já existiam divergências de pensamentos, de interesses, e agora Nicodemos se encontrar com Jesus é um encontro impactante. Mas como nós vemos no capítulo de número 3 de João, é um encontro que acontece às escuras. Nicodemos não queria que as pessoas, que os outros religiosos soubessem desse encontro. Mas é um encontro impactante por conta de uma das grandes verdades a respeito do Evangelho. A verdade de que qualquer um que se encontra com Deus e que recebe o Espírito Santo, que se converte de fato, essa pessoa nasce de novo. Essa é uma das maiores verdades que a gente precisa compreender sobre o Evangelho. O Evangelho transforma, o Evangelho regenera. O Evangelho, ele abre a porta para uma nova vida. E uma das coisas que mais me chama a atenção no Evangelho de João é porque ele relata um Jesus que se encontra com diferentes públicos. No capítulo 3, Jesus está se encontrando com um religioso muito importante. No capítulo 4, ele se encontra com uma mulher pecadora, de má fama, não muito benquista, talvez nem mesmo pelo seu povo, quanto menos pelos judeus. Só que a mensagem que Jesus prega, seja do novo nascimento, seja a mensagem que foi lida aqui pelo pastor Alceu, sobre essa água da vida que sacia a sede, nós percebemos que existem propostas semelhantes. Qual que é a proposta de Jesus para Nicodemos? Você precisa nascer de novo, tem algo melhor para a sua vida. Qual que é a proposta de Jesus para a mulher samaritana? Tem algo melhor para a sua vida. O que mais impacta? As respostas. Porque o religioso tem dificuldade de entender, mas a mulher pecadora, ela abraça essa realidade, ela vive essa realidade. E isso é muito forte porque talvez aquele homem religioso, talvez ele estivesse se apegando nos seus títulos, talvez ele estivesse se apegando no seu conhecimento, na sua história, nos seus anos de caminhada, estudando a lei. E talvez ele pensasse assim, mas por que é que eu tenho que abrir mão de tudo isso para uma nova realidade? E ele tem dificuldade de entender.
mas para aquela mulher que pode olhar para uma mensagem de Jesus e dizer assim, então quer dizer que eu posso deixar tudo para trás para uma nova vida? Essa mulher aceita a mensagem. E essa é a proposta de Jesus para todos nós. Deixar tudo para trás. Tudo que existia antes de nós o encontrarmos. Tudo que existia antes de nós o conhecer. Para uma nova realidade. Para um novo nascimento. E a mensagem de Jesus na lição de número 2, o meu objetivo é poder fazer um resumo disso, é que aquele que não nascer de novo, não herdará o reino de Deus. Então a obra de Cristo, e hoje nós estamos no domingo de Páscoa, a obra de Cristo ela é perfeita sobre nossas vidas, mas nós precisamos nascer de novo. E nascer de novo é aceitar, é compreender a obra redentora de Jesus, é entender o que Ele fez na cruz. É por isso que, se você ler o capítulo de número 3, uma hora Jesus ele vai dizer assim para Nicodemos: lembre-se do que Moisés fez no deserto, quando levantou a serpente, e todo aquele que olhasse para aquela serpente seria curado, seria sarado. Apenas para nós lembrarmos, por conta da ira de Deus com o povo de Israel no deserto, Deus manda uma peste terrível sobre aquele povo, e muitas pessoas começaram a morrer. E Moisés vai interceder para Deus: Deus, nós precisamos fazer alguma coisa, o Senhor não pode matar todo mundo. Qual que é a solução que Deus faz? Construa uma serpente de bronze, pendura ela numa madeira, e todo aquele que olhar para a serpente será curado. Agora Jesus, na conversa com Nicodemos, ele diz assim: você lembra da serpente? Importa que o Filho do Homem seja levantado como aquela. Nessa revista, nessa lição em específico, é nos ensinar que não existem locais específicos para adoração, não existem práticas específicas para adoração, ou seja, gestos específicos, e também não existem rituais, programas, formas específicas para a adoração. O que isso significa? Significa que a adoração não é feita somente na igreja. A adoração não é feita somente no monte. A adoração também não é somente levantar a mão. A adoração também não é vestir uma roupa que nos identifica como assembleiano, por exemplo, e acharmos que estamos adorando por isso. Adorar também não é congresso. Adorar também não é vigília. Lucas, o que você está querendo dizer com isso? Quer dizer que nessas situações nós não estamos adorando? Não. Nós estamos, aqui o objetivo é demonstrar que não existem questões específicas. Nós podemos adorar na igreja, nós podemos adorar na vigília, nós podemos adorar com a nossa roupa, nós podemos adorar com as nossas mãos, mas não é somente assim que se adora. E esse é o teor do que Jesus vai ensinar. E dentro dessa verdade prática, na minha concepção, se nós pudéssemos resumir o que está escrito aqui, nós deveríamos pôr um ponto final depois da seguinte expressão: adorar significa viver. Ponto final. Porque a nossa vida precisa ser uma vida de adoração. Adoração não se resume a momentos específicos dentro da igreja, momentos específicos participando de uma programação religiosa. Adorar significa viver 24 horas adorando, 24 horas rendendo graças a Deus, com a nossa vida, com o nosso respirar, com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso coração, seja no ambiente religioso e fora do ambiente religioso. Portanto, essa verdade prática, ela poderia se limitar a isso:
adorar significa viver. E Paulo explica isso em Romanos 12. Ele diz: o vosso corpo é o vosso sacrifício. O vosso corpo é o vosso culto. Nós passamos 24 horas com o nosso corpo. Que erro que nós cometemos de achar que culto é somente essa programação aqui dentro da igreja. A partir do momento que nós deitamos na cama e acordamos, estamos cultuando. Deus está recebendo culto. A mentira que a gente conta, a palavra, a calúnia, a difamação que a gente fala sobre a vida do outro, nós estamos num ambiente de culto perante Deus. Não é somente essas horas que passamos aqui, porque adorar é viver. Algumas questões importantes para compreendermos antes de entrarmos na lição, é entender que dentro desses paradigmas que nós construímos sobre a adoração, primeiro, a adoração não é música. Adoração não é uma atividade musical. Não é apenas quem toca e quem canta que adora. E nós, muitas vezes, por conta desse linguajar evangelical, evangeliquez, a gente fala, vamos chamar aqui o grupo agora que vai adorar. Também se adora com música, também se adora cantando, até porque se tudo que nós fazemos no nosso dia a dia são atos de adoração, então cantar, tocar também é adoração. Mas não é apenas isso. Vamos nos lembrar de Jesus assentado em uma mesa rodeado de fariseus religiosos e de repente uma mulher que não tem nome, denominada como pecadora, entra no ambiente, se debruça sobre os pés de Jesus, derrama perfume sobre os pés de Jesus, seca os pés de Jesus com os seus cabelos, com as suas lágrimas, ela molha os pés de Jesus. Existe expressão de adoração maior do que essa? Se nós formos considerar a adoração somente quem canta, então eu mesmo não posso me considerar um adorador, porque é triste a realidade de quem não sabe cantar. Mas não podemos considerar que é apenas isso. Adoração são todos os atos de serviço que nós prestamos em adoração de gratidão, ações de graças a Deus. Portanto, adorar não é só cantar ou tocar um instrumento. E nós precisamos também fazer essa diferenciação em relação à adoração e louvor. Porque o que mais me chama a atenção neste texto e desse encontro com Jesus e a mulher samaritana é que Deus, ele não precisa de louvor. Todos nós entendemos isso? Deus, ele precisa de louvor? Não. Nós é quem precisamos louvar a Deus para nos submetermos à sua soberania e vontade. Mas Deus precisa de louvor? Não. Segunda pergunta, Deus precisa de adoração? Também não. Sabe por quê? Porque Jesus diz que o Pai procura adoradores e não adoração. E isso é um detalhe importante. Deus, se Jesus colocasse assim, porque o Pai procura adoração, então a gente poderia entender que Deus precisa de adoração para a sua manutenção, para a sua existência. Mas não, Jesus diz que o Pai procura adoradores. Ele não está interessado na adoração, ele está interessado em nós, no nosso relacionamento com ele, num coração que adora voluntariamente. Então Deus precisa de louvor? Não. Deus precisa de adoração? Também não. Mas ele busca, ele procura adoradores, homens e mulheres que estejam com um coração voltado e rendido a verdadeiramente adorá-lo. Então Deus está procurando corações nessa manhã. Deus está procurando um coração rendido à sua vontade, rendido à sua presença. Para darmos continuidade, a introdução diz assim: o ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus.
com a leitura da passagem de João 4, essa carência espiritual torna-se evidente. E neste contexto também se revela a importância de uma autêntica adoração, que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por esse motivo, a adoração cristã é o tema central desta lição. A partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, podemos extrair ensinamentos valiosos sobre a adoração. Então, nessa introdução, já é revelado um dos propósitos do comentarista. O ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. E essa necessidade, ela é expressa por essa mulher. Quando ela pergunta, qual é o lugar certo para adorar a Deus? Vamos substituir essa expressão adorar por conectar-se. É como se ela estivesse pedindo para Jesus, qual é o lugar correto para nós nos conectarmos com Deus? Então, essa pergunta dessa mulher, ela revela um clamor que não é apenas dela, é um clamor de todo ser humano, é um clamor de todos nós. A necessidade de conectar-se com Deus, conectar-se com o divino, existe em cada um de nós. Lá em Provérbios, é escrito sobre isso, que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade, o anseio pelo espiritual, o anseio pelo divino. Então todos nós temos essa necessidade de conectar-se com Deus. Então a pergunta dessa mulher, ela é pertinente não apenas para ela, mas para todos nós. O capítulo de número 1 da lição vai falar sobre este encontro, o encontro em Samaria, e duas lições preciosas. Aqui, como eu disse, o autor da lição, ele não trata sobre todos os aspectos de cada capítulo. E qual é a conexão entre o capítulo 3 de João e o capítulo 4? Após o encontro de Jesus com Nicodemos, os fariseus, eles tomam conhecimento de que Jesus e seus discípulos estavam batizando mais pessoas do que João Batista. Então eles começam a investigar essas questões e mandam até pessoas questionar a Jesus a respeito disso, e Jesus diz, não sou eu quem batizo, são os discípulos que estão batizando. Só que por conta dessa situação que gera, Jesus, ele vai sair da região da Judeia e vai ir para a região da Galileia. E é nesse trajeto entre Judeia e Galileia que surge uma expressão, que é essa expressão que vai ser citada no subtópico 1, sobre a necessidade de passar em Samaria. Olha o que diz ali o início do subtópico 1. Em João 4:4 é informado que era-lhe necessário passar por Samaria. O Senhor deixava a Judeia em direção à Galileia, e para tal teria de atravessar por Samaria. Eu não sei se é possível, de repente, quem está ali na mídia, escrever mapa Galileia, Judeia e Samaria, por exemplo. Se não for possível, não tem problema, e de repente passar ali para nós. Mas é só para que de repente os irmãos tivessem uma noção ilustrativa a respeito disso. A questão, quando Jesus fala sobre a necessidade de passar, não é uma questão geográfica. Isso nós precisamos entender. Porque como que se dá o mapa dessa região? Nós temos mais acima a Galileia, no meio Samaria e embaixo a Judeia. Então, olhando num aspecto somente da composição de Israel, passar da Judeia para a Galileia, você deveria passar por Samaria, porque ela está no meio do território. Só que, o que os judeus faziam? Eles passavam o rio Jordão até a região da Bereia. Cruzando a região da Bereia, eles passavam o Jordão novamente e entravam na Galileia. Ou seja, para não passar por Samaria. Então, a rota normal para um judeu que gostaria de fazer essa transição geográfica, ele não passava pelo meio, por mais que fosse mais perto. Então ele fazia questão de andar mais,
para cruzar o Jordão, passar pela Bereia, cruzar o Jordão novamente e ir até a Galileia. Então, quando Jesus utiliza essa expressão, era necessário, nós temos que entender o seguinte: era possível e não necessário, geograficamente, porque tinha outras rotas. Então, quando Jesus declara era necessário, quando a Bíblia declara era necessário, é porque existia um propósito que ia além do geográfico. E esse propósito é espiritual. Qual que é esse propósito? Encontrar-se com alguém. Só que o que chama mais atenção é que esse encontro, muitas vezes já ouvi, e até mesmo já tive a oportunidade às vezes de trazer uma palavra falar sobre isso. O propósito era apenas se encontrar com a mulher samaritana? Não. Porque ao final do capítulo 4, nós vemos que essa mulher vai até a sua cidade, anuncia Jesus, e traz até Jesus uma multidão de outros samaritanos. Então era necessário não apenas encontrar uma mulher, mas encontrar um povo, alcançar uma cidade. Mas aqui nós precisamos entender isso. Quando o autor fala sobre essa necessidade de passar em Samaria, entendam, não é uma questão geográfica. Não é porque não tinha outros caminhos. Tinham outros caminhos. Mas Jesus tinha um propósito. O propósito de encontrar alguém. O propósito de encontrar um povo. É semelhante com o que acontece com o gadareno. Olha, ali nós temos uma representação. Galileia lá em cima, Judéia aqui embaixo, Samaria. Então ali onde está escrito, local do batismo, onde que Jesus foi batizado? No Rio Jordão. Então o que os judeus faziam? Quando eles precisavam ir até a Galileia, eles vinham ali até o Rio Jordão, passavam o Rio Jordão, cruzavam toda essa região lateral a oeste, a leste ali e norte, onde está a Bereia, Decápolis, e então eles entravam para a Galileia, só para não passar por Samaria. Mas Jesus disse, é necessário passar, não porque não tinha outro caminho, mas porque tinha um propósito. Amém? É a mesma coisa que acontece com o gadareno. E a história do gadareno, ela é incrível, porque quando nós analisamos a construção dessa história, nós vemos 3 encontros. É Jesus com o gadareno, é a mulher do fluxo de sangue e a filha de Jairo. E perceba que pela filha de Jairo, alguém intercede por ela. O pai dela fala assim, minha filha está doente, eu preciso que o senhor vá até lá. Então Jesus toma conhecimento a partir de alguém que intercede por ela, de um terceiro que intercede por ela. No caso da mulher do fluxo de sangue, ela toma a iniciativa de ir até Jesus. E o milagre ocorre por conta da fé dessa mulher que tomou uma iniciativa. Então como que Jesus toma conhecimento deste milagre? Porque a mulher foi até ele. Então a filha de Jairo foi curada porque alguém intercedeu. A mulher do fluxo de sangue foi curada porque ela tomou iniciativa. Mas e o gadareno? Quem falou para Jesus que tinha um homem lá? Quem falou para Jesus há quanto tempo aquele homem sofria? Qual era a condição daquele homem? A Bíblia não nos dá registro disso. E sabe o que me faz entender isso? Que Jesus simplesmente decidiu ir lá. Ele simplesmente decidiu no coração, tem alguém sofrendo e precisa de mim. E nós precisamos entender que na nossa vida existem coisas semelhantes a essa. Às vezes alguém pode interceder por nós e um milagre acontecer. Às vezes nós estaremos buscando e Deus pode conceder graça. Mas às vezes é pleno amor de Deus. É somente a graça de Deus dizendo, o meu filho precisa, ainda que ele não pediu, ainda que não tenha ninguém por ele, mas ele precisa e eu vou ir até o encontro dele. Aconteceu o mesmo com essa mulher samaritana. Ninguém sabia do seu sofrimento. Talvez ela fosse uma esquecida, uma desconhecida na cidade, mas Jesus foi até ela. O subtópico 2 vai falar sobre a necessidade do ser humano. E aqui, entre o subtópico 2 e o 3, esse subtópico 2 e 3, nós precisamos fazer uma rápida contextualização a respeito
da origem do povo judeu e da origem dos samaritanos, porque isso é extremamente importante. Porque a pergunta que surge a nós, e nós já ouvimos tudo isso, eu acho que isso não é novidade para nenhum de nós, que existia uma animosidade entre judeus e samaritanos, e o texto nos deixa claro isso, que judeus não se falavam com samaritanos, mas a questão é por que não se falavam, e qual é a história desse povo. E para nós compreendermos bem essa história, ela está registrada lá no livro de 1 Reis, a partir do verso 11, passando verso 14, 17, nós vamos ter um pouco dessa construção. E eu gostaria de rapidamente fazer esse pano de fundo, porque a lição não aborda isso. Quando Davi morre, Salomão assume. E enquanto Salomão ainda estava no reinado, um homem chamado Jeroboão recebe uma profecia. E qual é a profecia que é direcionada a Jeroboão? Você será rei. Deus irá promover uma divisão. E o texto deixa claro que é Deus quem está articulando essa divisão da nação de Israel. E Jeroboão recebe uma profecia de que ele seria constituído rei sobre Israel. Salomão, ele decide perseguir Jeroboão. Por quê? Porque ele tem um filho. O filho dele é Roboão. E é interessante porque quando Davi recebe a promessa de que seria rei, Saul decide perseguir a Davi. E eu fico tentando imaginar durante a infância, a adolescência de Salomão, quantas vezes ele não deve ter ouvido a história do pai dele contando: olha, Deus prometeu, e eu fui perseguido, mas quando Deus promete, se cumpre. Será que ele não ouviu isso tantas vezes? Davi dizendo que não adiantou Saul perseguir, porque era uma promessa de Deus, e agora existe uma promessa sobre Jeroboão. E o que Salomão faz? Persegue, fazendo totalmente o oposto do que o seu pai talvez lhe tenha ensinado. Ele persegue Jeroboão, e Jeroboão foge. Ele vai para uma região próxima ao Egito, e nessa região próxima ao Egito, ele começa a habitar ali, e começa a ter um grupo de pessoas que o apoiam como uma liderança. Salomão morre, Roboão assume, e logo depois de Roboão assumir, alguns desses israelitas que estavam próximos à região de Jeroboão, vão até Roboão conversar com ele e dizer assim: olha, se você quiser, nós podemos servir a você, porque o teu pai foi muito duro conosco, mas nós queremos servir, nós queremos fazer parte desse projeto. E Roboão, ele decide conversar com alguns conselheiros, os conselheiros dizem: olha, a decisão é boa, aceite, é melhor ter eles do nosso lado do que contra nós. Só que a Bíblia vai dizer que Roboão, ele abre mão dos conselhos dos sábios, e ele ouve os conselhos dos seus amigos de sua infância. E qual é o conselho dos amigos da sua infância? Teu pai foi duro? Seja mais duro. Roboão chama esse povo para conversar com ele, ele diz assim: o meu mindinho vai ser mais pesado do que todo o lombo do meu pai. Ou seja, se vocês sofreram com Salomão, vocês sofrerão muito mais comigo. O que acontece? Esse povo se revolta. E nessa revolta eles constituem Jeroboão como seu líder. E é nesse momento que existe a divisão do povo de Deus. A divisão entre reino do norte e reino do sul. O que é o reino do sul? O reino do sul é a nação de Judá, que ficou com duas tribos, Judá e Benjamim. Quem é o rei de Judá? Roboão. Qual é a capital de Judá? Jerusalém. O que é o reino do norte? O reino do norte são todas as outras 10 tribos que se revoltaram. Essas 10 tribos estão sobre o reinado, sobre o comando de Jeroboão. Qual é a capital do reino do norte? Samaria. Então, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá, se tornam duas nações independentes. O reino do norte nunca teve rei bom, e a história nos registra isso. Nunca teve nenhum rei que prestou em Israel. No caso de Judá, até tiveram alguns bons reis,
E lá em Crônicas é registrado isso. Mas o reino do norte, Jeroboão e todos os seus sucessores foram péssimos reis. E o que acontece? O reino do norte ele é invadido pelo império da Assíria. E quando ele é invadido pelo império da Assíria, os assírios praticamente riscam Israel do mapa. Porque era um império muito forte, muito potente. E qual que era a estratégia dos assírios? Não apenas conquistar, mas eles pegavam cativeiros da nação que era conquistada, do território conquistado, e levavam para outro lugar. E pegavam os cativos de outro lugar e levavam para aquele território. Então, o reino do norte, a nação de Israel, que tinha como capital a Samaria, ela passou por um processo de recolonização. A Assíria provocou uma mescla cultural muito forte. E qual que era o objetivo dos assírios? Se nós misturarmos esse povo, não ficará aqueles que se lembram como era, não ficará aqueles que se lembram que aquela é sua terra, que aquilo lhes pertence, que aquilo foi conquistado por eles, então eles não se revoltarão contra nós. Então o reino do norte, ele sofre uma miscigenação cultural muito forte. A Bíblia vai dizer em 2 Reis 17, que o território de Israel recebeu povos de Cuta, Avá, Amate, Sefarvaim e Babilônia. Todos povos com culturas diferentes, idólatras, outros deuses, outras formas e outras práticas religiosas. Então o território de Israel, o reino do norte, ele é praticamente riscado do mapa. Essa Babilônia que aqui antes era dominada pela Síria, ainda não era o poderoso império da Babilônia, mas vai se tornar o poderoso império da Babilônia. E os assírios, eles são sucumbidos à Babilônia. O reino da Babilônia, ele domina a Síria. E quando ele domina a Síria, eles descem para o reino do sul, para o reino de Judá. E então dominam o reino de Judá e Jerusalém. E é aquilo que a gente conhece como o período de cativeiro da nação de Judá. Quando a Babilônia acessa o reino de Judá e leva cativos, e destrói as muralhas de Jerusalém, e destrói o templo de Jerusalém, e leva cativo todos aqueles para a Babilônia. É o período que nós vamos ter da história de Ezequiel, de Daniel. Então o que acontece? O reino do norte e o reino do sul sofrem por péssimos reis que os governaram. Só que nesse período de dominação, principalmente no período do Império Assírio, a Bíblia vai dizer que Deus, por conta das tamanhas atrocidades que eram realizadas, principalmente na parte da idolatria, no território de Israel, do Reino do Norte, Deus ele começa a tomar algumas providências. E a Bíblia vai dizer, se eu não me engano é 1 Reis 17, 25, que Deus começa a mandar alguns leões para matar as pessoas que habitavam naquela região, tamanhas atrocidades da idolatria e da miscigenação cultural que acontecia. Então o rei da Assíria, entendendo que, eu acho que o rei dessa terra, desse território, ele está furioso conosco, ele manda alguns sacerdotes para tentar recuperar a religião do povo. Então o que acontece? O reino do sul, Judá, Jerusalém, ele permanecia com a parte religiosa preservada. O templo de Jerusalém, os sacerdotes, todo o período dos profetas como Daniel, Ezequiel, o livro de Salmos, como muitas vezes nós lemos, os cantores escrevendo as poesias sobre como eles se lembravam como era Jerusalém, como era o reino de Judá. Só que a Samaria, ela passa por um processo de idolatria, religiosidade, Deus, e vira uma bagunça. Então a Samaria, o território da Samaria é um território de estrangeiros, pessoas de má fama, pessoas não muito benquistas. Para nós avançarmos, o povo volta do cativeiro. E quando o povo volta do cativeiro, isso vai estar escrito lá em Neemias, Esdras, aqueles que voltaram do cativeiro, eles vão reconstruir as muralhas e o templo de Jerusalém. E lá em, se eu não me engano, acho que é Neemias 4, vai ser exposto
que nesse processo de reconstrução do templo, algumas pessoas vindo de Samaria, elas resolvem fazer uma visita para aqueles que voltaram do cativeiro e estavam reconstruindo as muralhas. A Bíblia fala sobre Sambalate. E Sambalate, ele vai causar problemas. Ou seja, mesmo diante de todo esse problema que eles tiveram, foram subjugados, escravizados, agora quando eles têm a oportunidade de retornar, lá vem os samaritanos. E o que os samaritanos fazem? Zombam, dizem que eles não vão conseguir, dizem que não vai dar certo, começam a arrumar cada vez mais problemas. Ou seja, já era uma nação dividida, com estrangeiros, com pessoas de má fama, perante os judeus, segundo o olhar dos judeus, e agora quando eles estão tentando reconstruir Jerusalém, lá vem os samaritanos zombar, maldizer, dizer que não vai dar certo, apresentar problema. Então assim, existe uma origem que ela é conturbada. Só que existem outros fatores. Os samaritanos, eles reforçavam, quando eles tinham a oportunidade de falar, que eles eram filhos, eles diziam, nós somos filhos do nosso pai Jacó. E isso para o judeu era uma afronta. Porque para o judeu eles eram a escória, os divisores, os estrangeiros, os idólatras. E aí quando eles viam os judeus, eles enchiam o peito e diziam, nosso pai Jacó. É o que a mulher samaritana fala para Jesus. O que o senhor está fazendo aqui nesse poço do nosso pai Jacó? E isso para o judeu era uma afronta. Além disso, o historiador Flávio Joséfo, e esse é um aspecto da história que não está registrado na Bíblia, porque acontece nesse período intertestamentário, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O historiador Flávio Joséfo, ele vai escrever que no ano de 380 a.C., existiu um rei chamado Sambalate II, que era rei sobre o território de Samaria. E o Sambalate II, ele resolve construir um templo. Por quê? Porque o templo ficava em Jerusalém, território de Judá. Então o Sambalate resolve construir um outro templo, para rivalizar com o de Jerusalém. E onde que ele constrói? No Monte Gerizim, em Samaria. Tanto que eles vão se apegar na palavra que existe sobre Deuteronômio 11:29 a respeito disso. Mas eles constroem um templo em oposição ao de Jerusalém. E isso para o judeu era uma abominação, porque o templo verdadeiro para o judeu era o de Jerusalém, mas os samaritanos construíram outro. Outro aspecto, durante o período de dominação de Alexandre o Grande, no Império Romano, o sumo sacerdote do templo de Jerusalém era o sacerdote Jadua. E Jadua tinha um irmão que também era sacerdote, Manassés. E esse é um nome que na Bíblia, sempre que a gente ouve, é problema, Manassés. Espero que não tenha ninguém aqui com esse nome. Mas o Jadua tinha um irmão, Manassés. E o Manassés também era um sacerdote no templo de Jerusalém. Só que a história vai dizer que o Manassés, ele se apaixona por uma mulher samaritana. E quando ele se apaixona por essa mulher samaritana, os religiosos, o seu irmão e os judeus expulsam Manassés do território de Jerusalém e do templo. Quem que era essa samaritana por quem ele se apaixonou? A filha de Sambalate II, a filha do rei. Aí agora, o Manassés, ele vai para Samaria e ele se apresenta, olha, eu era sumo sacerdote. O que o Sambalate faz? Institui o Manassés como sumo sacerdote do templo do Monte Gerizim. E aí foi mais uma abominação, porque para os judeus era o traidor, e agora o traidor é o sacerdote do outro templo, mais uma abominação. Outra questão, a lei, ela era escrita em hebraico, e ela era ministrada no templo de Jerusalém em hebraico. Só que durante esse período de dominação do Império Romano, a língua que começou a ser difundida e falada entre as pessoas era o aramaico. Então todo o território falava em aramaico, mas no templo de Jerusalém, em hebraico. O que o Manassés, que agora é o sumo sacerdote de Samaria, faz?
ele transcreve, ele traduz o livro, a Torá, a lei do hebraico para o aramaico, porque todos em Samaria falavam em aramaico. E esse livro, ele existe até hoje, é chamado de Targum. O Targum é a tradução da lei do hebraico para o aramaico. Só que existe um detalhe. O Manassés, ele traduziu toda a lei? Não. Ele traduziu apenas o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Por quê? Porque se ele fosse traduzir os reis, as crônicas e os profetas, os samaritanos veriam toda a escória da sua origem. Então ele não apenas traduz, ele reconta a história. Então os samaritanos, eles não tinham acesso, conhecimento a toda a história da sua origem e da divisão, de tudo que aconteceu, da dominação, do período de miscigenação. Por quê? Porque não foi traduzido. Tudo que eles tinham acesso era o Pentateuco. Então por que eles falavam que eles eram filho do nosso pai Jacó? Porque a história para eles tinha sido recontada. Então perceba que não eram apenas questões culturais, eram questões religiosas, questões muito mais intrínsecas, que enfatizavam a rixa, o problema entre o judeu e o samaritano. Um judeu não direcionava a palavra a um samaritano. Então existiam questões muito mais profundas, porque o samaritano para o judeu era o idólatra, o estrangeiro, o impuro, o miscigenado, o de má fama, o encrenqueiro. Esse era o samaritano. Aí Jesus resolve falar sobre adoração. Jesus, ele poderia falar com seus discípulos sobre adoração. Jesus poderia falar sobre adoração. Ele poderia entrar dentro do templo de Jerusalém. Ele poderia se reunir com os religiosos e falar sobre adoração. Jesus poderia reunir os seus discípulos numa conversa e dizer assim: eu vou ensinar vocês sobre a adoração. Mas não. Ele resolve pegar esse personagem e essa história, e Jesus resolve ensinar sobre a adoração com esse personagem e com essa história. Jesus faz o que nós não faríamos. Jesus faz o que para a época era uma abominação. Porque essa pergunta, ela ficou cravada em meu coração. Por que Jesus não entrou dentro do templo de Jerusalém? E não ensinou sobre adoração para os judeus? Não, ele resolveu ensinar sobre a verdadeira adoração com alguém que aos olhos dos outros não merecia. Isso diz muito sobre Jesus, o que ele fez por nós. Nós também não merecemos nada da parte dele. Nós também não merecíamos nada da parte de Deus. Talvez aos olhos dos outros não valíamos nada. Mas mesmo assim, ele decide conversar, se relacionar, mudar a nossa história. Mas é esse o cenário, é esse o ambiente, é essa mulher, é esse combo, né? Uma mulher samaritana. Se nós fosse falar sobre a figura da mulher para a época, ainda piorava a situação. A mulher não poderia direcionar uma palavra ao homem em público. A mulher, ela era vista como, por alguns estudiosos, como um ser sem alma, próprio para o trabalho doméstico. Para o contexto da época, se direcionar a uma mulher era algo também terrível, entre um contato público entre um homem e uma mulher. Então Jesus, ele pega esse combo, uma mulher samaritana. E agora, voltando-se ao texto, e nós indo um pouquinho mais a fundo na lição, os irmãos conseguiram compreender essa parte histórica? Por que os judeus odiavam os samaritanos? Então agora, Jesus encontra essa mulher. E essa mulher revela necessidades. E é isso que a lição vai falar, sobre a necessidade do ser humano. E quais eram as necessidades dessa mulher? Muitas necessidades. Essa mulher possuía uma necessidade relacional. Porque ela declara, ou na verdade Jesus revela, que ela possuiu muitos relacionamentos, mas nenhum deles não deu em nada.
Então existia um vazio nessa alma, existia uma carência, existia uma dor nessa alma de alguém que queria preencher este vazio com relacionamentos. Só que as sucessivas frustrações desses relacionamentos colocavam essa mulher numa carência ainda maior. Então existia uma carência relacional. E existia uma carência espiritual. Porque olha a pergunta da mulher: onde nós adoramos? A pergunta dessa mulher, quando ela enxerga, quando ela entende que ela estava diante do Messias, do profeta, ela é uma pergunta de um adorador sedento, de alguém que sente o vazio espiritual dentro de si. E qual que é a proposta de Jesus? Eu vejo a tua sede. E a tua sede não é apenas uma sede física, de quem vem buscar água no poço. Eu vejo a tua sede. Eu enxergo a tua dor. Eu enxergo a tua carência. E qual que é a proposta de Jesus? Eu tenho uma água que, se você beber, nunca mais sentirá sede. Jesus faz uma proposta de saciedade, uma saciedade eterna. É o que eu amo esse texto, Jeremias 2:13. Porque 2 males cometeu o meu povo a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rachadas que não retêm águas. Deus dizendo sobre o povo de Israel: eles abandonaram a água da vida, o manancial, a fonte, para cavar para si próprios reservatórios. Reservatórios esses na intenção de saciar a sede, só que eles não percebem que esses reservatórios são furados. E quantos mais eles tentam reter a água, mais ela escapa. É a representação dessa mulher. Quantos relacionamentos? Uma cisterna, um reservatório que toda hora ela tenta encher com um novo relacionamento, mas está furado. Então ela vai de um para outro tentando suprir essa carência que existe dentro dela. Jesus identifica isso e ele declara: eu tenho uma água que vai saciar a sua sede para sempre. E essa água não apenas matará a sua sede, mas fluirá de dentro para fora, de forma com que você será uma fonte que continua a jorrar dessa água. A proposta de Jesus para aquela mulher é uma proposta para nós também. Eu não conheço as suas carências. Talvez não sejam relacionamentos como o dela, mas eu sei que todos nós carregamos uma carência, carregamos uma dor, carregamos um vazio. E qual que é a nossa atitude? A mesma de Israel. Nós tentamos cavar para nós mesmos reservatórios, criar os nossos próprios meios de saciar a nossa alma. E nós colocamos e depositamos cada vez mais água na intenção de que esses reservatórios supram a nossa necessidade. Pode ser dinheiro, pode ser relacionamentos, pode ser trabalho, pode ser a fama, pode ser o reconhecimento, pode ser o entretenimento. Quantos reservatórios nós cavamos? E Deus está dizendo: são reservatórios furados, rachados. Quanto mais você tentar suprir uma carência que é espiritual por coisas terrenas, mais sede você sentirá. E mais vezes você vai ter que voltar ao poço para encher e saciar essa sede. Mas Jesus está se apresentando a nós como a fonte de água viva, o manancial de água viva. E Ele está dizendo: eu tenho de uma água que saciará a sua sede, não apenas hoje, mas eternamente, e fluirá de dentro de ti. Essa é a proposta de Jesus. Então essa mulher tinha necessidades. No subtópico 3, o autor vai falar sobre o lugar da adoração. E a lição diz assim: nesse diálogo, a samaritana procura entender o local apropriado para adorar a Deus. E em resposta, Jesus revela que esta adoração não seria exclusivo dos judeus nem dos samaritanos. Na verdade, o verdadeiro culto deve ser feito ao Pai em espírito e em verdade. Aqui encontramos uma segunda lição valiosa: o autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz as necessidades humanas,
não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo do ser humano, em espírito e em verdade. A pergunta que eu faço aos irmãos: será que a nossa adoração está baseada em um local? Faça essa pergunta para si mesmo. Será que a sua adoração se resume a um ambiente? A sua vida de adoração, ela só existe na igreja? Só oramos na igreja? Só lemos a palavra na igreja? Só servimos na igreja? Só perdoamos na igreja? Será que a nossa adoração não está se resumindo a um local específico? Será que a nossa adoração não tem se tornado ritualística? O culto tem que começar com um louvor, porque se não começar com um louvor, com um hino, Deus não se manifesta. Eu sei que a gente não fala isso, e talvez a gente nem acredite nisso, mas experimenta começar um culto sem louvor. O tanto de irmão que vai ficar olhando um para a cara do outro. Mas não cantou? Ué, e a orquestra não vai tocar? Experimenta começar um culto dizendo assim: irmãos, hoje vai ser 2 horas de oração. Quantos terminariam neste culto? Por quê? Porque nós estamos cada vez mais presos nessa ideia de que existe uma forma, existe um jeito. E perceba que quando essa mulher, ela enxerga que Jesus é o profeta, ou um profeta, porque os samaritanos, eles tinham acesso a essa parte da história. Ela faz uma pergunta sobre religião. Até então, ela é uma mulher pecadora, desconhecida, carente, doente. Quando ela percebe que Jesus é o profeta, ela não perde a oportunidade. E ela faz uma pergunta sobre religião: onde devemos adorar? E a resposta de Jesus, ela é muito interessante. E é sobre isso que a lição fala. Porque Jesus, ele até dá uma cutucada nela. E ele diz assim: vocês não sabem o que adoram. Nós sabemos o que adoramos. Então Jesus, ele não perde a oportunidade de dizer assim: você está querendo me questionar sobre religião, mas na tentativa de fazer com que eu te julgue por isso, eu não vou te julgar, parafraseando Jesus, mas eu também não vou deixar de dizer que vocês fazem errado. Não vou deixar de dizer que a adoração de vocês está errada. Então Jesus diz assim: nós sabemos o que adoramos. Vocês adoram o desconhecido, o que não sabem. Só que aí Jesus diz um grande e belo mas. E isso é lindo na história. Isso é lindo na história. Sempre existe um grande e belo mas na história. Porque Jesus poderia ter dito assim: vocês não sabem adorar. Querem adorar no monte, Gerezim? Mas adorar de verdade é em Jerusalém. Vocês adoram tudo errado, olha a história de vocês. Jesus poderia ter terminado o ponto ali. Mas vem um grande e belo mas. Chegou o dia, chegou a hora. E o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Sempre existe um mas na história. A lição agora, ela vai falar sobre adoração. E a gente talvez não vá conseguir passar tudo, mas a proposta do autor é demonstrar que a adoração, ela não se limita a formas, a rituais, a práticas, a uma programação, a um local. Quando Jesus fala que a adoração, ela é em espírito, significa que nós não estamos presos a construções feitas por homens. A adoração que acontece em espírito é uma adoração que acontece nas nossas 24 horas. É a adoração que acontece no nosso dia a dia, no nosso viver. E existe uma verdade sobre a adoração e sobre o nosso serviço, que a gente precisa ter sempre em mente.
Deus não se preocupa com a nossa performance. E nós muitas vezes estamos tão preocupados com a performance que esquecemos do coração. É só olharmos para Mateus 6. Mateus 6 é exatamente essa realidade. Jesus está dizendo assim: tem gente que quando vai orar, vai para uma praça pública e resolve orar em voz alta, para que todo mundo veja que ele está orando, performando a oração. Mas você é o seguinte: quando você quiser falar com o Pai, fecha a porta do teu quarto, entra lá dentro, onde ninguém te vê, e ora. Tem gente que quando vai jejuar, faz questão de fazer uma cara de sofrimento, de dor, de angústia. Aí Jesus fala assim: você não. Quando estiver jejuando, ninguém precisa saber. Passa um gel no cabelo, coloca a sua melhor roupa e jejua em secreto. Quando for ofertar, que ninguém saiba sobre o que você está ofertando e por que você está ofertando. Isso é a maior lição de que Deus não se preocupa com performance. E muitas vezes a gente critica, né? O irmão que pega o microfone: irmão, eu não ensaiei, estou com a voz rouca. E a gente fala: meu Deus, mas para Deus tem que ser o melhor. De fato tem que ser. Mas nós não conhecemos o dia a dia das pessoas. Nós não sabemos o porquê, às vezes aquele irmão está com a garganta ruim. Por que não conseguiu ensaiar? Eu agora com uma criança recém-nascida em casa, irmão, o tempo que eu tenho é para dormir. Para estudar essa lição aqui foi 10 minutos por dia, tentando aproveitar o tempo que eu tinha. Aí às vezes a pessoa chega aqui e fala: nossa, mas o irmão não se preparou, mas o irmão, porque para Deus tem que ser o melhor. É claro que tem que ser o melhor, mas Deus está olhando a nossa performance? Ou está olhando o coração de nós? De fora a gente consegue julgar, mas somente Deus julga os corações. E Deus não está preocupado com quão bem a gente fala, quão bonita é a minha oratória. Mas peguei o microfone e pá, e foi. Peguei o instrumento e pá, e foi. Os outros podem se impressionar. Deus não se impressiona. Porque Deus está procurando verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Adorar no espírito, isso é importante. Porque a gente tem um termo no nosso universo pentecostal, que é o batismo com o Espírito Santo. As pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Mas, quando a gente fala sobre batismo principalmente, e João fala isso: hoje eu batismo vocês com água, mas virá outro que batizará com o Espírito. Mas, quando a gente é batizado com água, nós somos batizados com água ou nas águas? Nós somos batizados nas águas. E o que acontece no batismo? Imersão. Então, quando nós falamos sobre o batismo com o Espírito, Jesus fala que virá do alto poder. Só que antes dele dizer que virá do alto poder, logo depois dele ressuscitar, diz que ele está reunido com os discípulos e ele sopra sobre os discípulos e todos eles, e Jesus disse: recebam o Espírito Santo. Então, antes deles receberem o poder do alto, eles já estavam com o Espírito Santo. O que isso significa, Lucas? Você está pregando contra o batismo com o Espírito Santo? Não, não é isso. Mas é que antes de ser batizado com o poder, nós precisamos ser imersos no Espírito Santo. E é isso que significa adorar em espírito. É estar imerso no Espírito. Não é apenas o Espírito em mim, mas é eu nele, vivendo, fluindo o Espírito. Eu já usei esse exemplo com os jovens. Vamos imaginar um pote de picles. Todo mundo conhece um pote de picles. Picles não dá em árvore. Você produz ele. Como? Uma conserva. Você monta a conserva lá com o líquido, com o vinagre, coloca a cebola, coloca um monte de coisa. Aí você pega lá um pepino, coloca ele lá dentro. Se você só der um banho no pepino, tirar ele e morder ele, vai ter gosto de pepino. Mas e se você colocar o pepino lá dentro, fechar a conserva e deixar ele lá uns 6 anos? Quando você tirar ele lá de dentro, ele vai ter gosto de pepino? Não. Ele vai ter gosto do quê? Da conserva. Por quê?
Porque ele estava imerso. Ele não foi apenas um banho na conserva. A conserva agora é parte dele. Faz parte de quem ele é. O gosto dele mudou. Nós precisamos ser batizados no Espírito, imersos no Espírito, de forma que não é apenas um banho que a gente leva, não é apenas um culto que a gente vem e ele se manifesta, é viver fluindo o Espírito. Então, quando Jesus fala que nós precisamos adorar em Espírito e em verdade, significa que nós não estamos presos a essa realidade. Em casa nós devemos fluir no Espírito. No nosso ambiente de trabalho nós precisamos fluir no Espírito. E também nós precisamos adorar em verdade. E a palavra aqui para verdade expressa aquele que tem conhecimento de Cristo. E o diálogo entre Jesus e essa mulher revela isso. Porque no primeiro momento é um homem sentado no poço. Depois é um judeu conversando com uma samaritana. Depois é o Senhor que está revelando, que está conversando com ela e oferecendo uma água viva. Depois não é mais o Senhor, não é mais o judeu, não é mais o homem, mas agora é o profeta que revela sobre a vida dela. E por fim não é o profeta, é uma mulher anunciando: eu encontrei o Messias. Essa mulher, ela tinha verdade. Verdade de quem Jesus era. Verdade de quem ela era. E verdade sobre a palavra de Jesus. Então, irmãos, para nós finalizarmos, o que significa adorar em espírito? É adorar fluindo no Espírito diariamente, 24 horas por dia, não preso a um espaço. O que é adorar em verdade? É saber quem Jesus é, saber quem eu sou, e saber o que a palavra dele fala sobre nós e sobre ele. Num dia como hoje, domingo de Páscoa, muitos estão cegos perante a realidade, acreditando que tudo se resume a uma história, uma fábula contada, a presentear pessoas com um chocolate, a reunir a família para comer em casa porque é feriado. Quantas pessoas estão cegas por essa realidade? Mas a verdade nós conhecemos, a verdade de quem Jesus é. Morreu, mas no domingo de manhã ressuscitou. O Cordeiro Pascual, que arrancou o pecado, que substituiu a ira de Deus que deveria vir sobre nós, foi sobre ele. Nós sabemos quem ele é. Para alguns é só um homem, para outros é só um judeu, para alguns é um mestre conhecido, um sábio, mas para nós ele é o Messias prometido, o Filho de Deus. A verdade de quem Jesus é, a verdade de quem nós somos. Essa mulher, ela tentou esconder quem ela era, mas Jesus sabia quem ela era, e quando Jesus revelava, ela reconheceu de fato: eu sou carente, eu tenho dores, existe um vazio em minha alma. E quando ela reconhece isso, ela se rende, ela se prostra. Então, adorar ao Pai em espírito e em verdade, irmãos, não acontece só aqui, não se resume só a este momento. Saia dessa manhã hoje adorando a Deus, adorando no seu carro, adorando pelas ruas, adorando na sua casa, e entenda que 24 horas você está adorando, e ainda que você não esteja adorando, você continua cultuando. Você pode não estar dando glória a Deus no seu carro, mas você está em culto, porque o vosso corpo é o vosso culto, e Deus está olhando, Deus está observando, Deus está recebendo. Amém? Vamos fazer uma oração então, podem ficar assentados mesmo. Querido Deus, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor revelou a nós, pela oportunidade que o Senhor separou para nós e a verdade que o Senhor revelou a nós nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Cristo, pelo seu sacrifício e por ter nos encontrado. Talvez, se dependêssemos de nós mesmos, como aquela mulher do fluxo de sangue, talvez nós não iríamos ao teu encontro. E talvez nós não tenhamos uma pessoa como Jairo que possa interceder por nós. Mas ainda que nós não quiséssemos ir ao seu encontro, ainda que nós não tivéssemos ninguém que intercedesse por nós, Jesus decidiu vir ao nosso encontro.
Jesus decidiu nos encontrar, assim como ele fez com aquela mulher samaritana. E ele enxergou as fraquezas, as carências, as necessidades. E nessa manhã, Pai, a minha oração é para que o Senhor possa examinar o nosso coração e que nós possamos fazer um autoexame e entender que existem sim carências, existem sim necessidades, existem sim, Senhor, dores, angústias, sofrimentos, um passado que às vezes nós queremos esquecer, tal qual aquela mulher. E a proposta que o Senhor tem é uma proposta de uma nova vida, é uma proposta de um novo nascimento, deixar para trás toda essa história terrível de lutas, de derrotas, de fracassos, para uma nova história, para uma nova vida, uma nova missão, novos sonhos, novos propósitos. Que nós possamos sair daqui nessa manhã entendendo que a adoração é algo íntimo, e que o Pai não está procurando adoração, mas adoradores. O Pai está procurando relacionamento. O Pai está procurando quem se relaciona com Ele 24 horas por dia. E que nós possamos ser esses filhos que reconhecem, que entendem a verdade e que clamam a Ti diariamente, Pai. É a nossa oração. Amém.